Olá, amadinho. Olá, amadinha. Tudo bem com você? Que Deus e os bons espíritos nos abençoem hoje, amanhã e sempre, né? Que os bons espíritos sejam a luz nos nossos caminhos, nos mostrando aquilo que precisa ser mostrado, aquilo que precisa ser visto, né? Já estou aqui com meu copo com água. Vou deixar aqui na minha frente. E também estou aqui com o meu Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Amadinho, amadinha, como sempre, eu falo para todas as pessoas: abaixa o tom, abaixa a ansiedade, que nós vamos fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nós precisamos sempre ouvir a nossa voz interior, ouvir aquilo que está gritando dentro da gente, né? Então, vamos tranquilizar, vamos nos conectar com os bons espíritos, né? E eu vou fazer hoje diferente. Hoje eu não vou rezar nenhuma oração, eu só vou entregar no comando de Jesus, né? E dos bons espíritos. Que Deus esteja comigo, que Deus esteja com você e que Deus nos abençoe, né? Jesus, Jesus, Jesus. Qual é a mensagem de hoje, Jesus? E os bons espíritos, os espíritos de luz e os espíritos bondosos, né? Aqueles que são marcados pela força do Espírito Santo. Qual é a mensagem de hoje? Qual é a mensagem de hoje? Deixar pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Então Pedro lhe disse: por nós vedes que tudo deixamos e que vós seguimos. Jesus lhes disse: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou a sua casa, ou seu pai, ou a sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba este mundo, muito mais, e no século futuro a vida eterna. Outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permite-me dispor antes do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que tendo a mão na charrua olha para trás não está apto para o reino de Deus. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento que era evidentemente esse. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação destas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria. Censura-lhe um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais para seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas são necessárias, mas as afeições não são quebradas por
isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que, mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e com mais força e com mais forte razão se tomarás quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar por uma hipérbole quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui, senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não se rompem, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que eles se fortaleçam na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Obrigada, bons espíritos. O que essa mensagem quer dizer? Deixar pai, mãe e irmão, né? Isso quer dizer, gente, que às vezes nós precisamos enfrentar alguns desafios da vida reconhecendo os nossos pais, né? Acima de tudo, reconhecendo aqueles que nos criaram e então seguir a jornada, tá? Nós somos 50% pai e 50% mãe. Nós somos, está no nosso sangue. Nós precisamos reconhecer os nossos pais, mas se a gente tem uma missão, nós precisamos também cumpri-la, né? Essa é a mensagem de hoje. Que Deus e os bons espíritos nos abençoem, nos proteja. Que os bons espíritos que estão comigo vão até você, até a sua família. Que Deus abençoe muito grandemente você, tá? Que a prosperidade cresça na sua vida e vamos viver mais um dia. Amadinho, amadinha, fique com Deus e até mais.